Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Ouvir o Sermão da Montanha é como ouvir a verdade mais profunda sobre a vida cristã, sobre o coração de Cristo, o Filho de Deus. E por isso, ouvir falar do Pai e da sua bondade infinita e da maneira como nos cuida e nos trata e nos sustenta. Hoje ouvimos Nosso Senhor dizer: olhar para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E mais à frente, Nosso Senhor diz-nos que nós perguntamos tantas vezes: que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir? Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. E depois continua: bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isto. O nosso Pai Celeste sabe perfeitamente daquilo que necessitamos. Há 2 dias atrás ouvimos Nosso Senhor ensinar-nos o Pai Nosso. Quando rezardes, dizei: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O Pai, o Pai, o Pai. Né? E ao meditar nestas palavras, nestes ensinamentos de Jesus, que nós temos que deixar que penetrem no nosso coração e nos transformem, ficamos um bocadinho perplexos, porque olhamos para a nossa vida, pelo menos eu, Senhor, olho para a minha vida e penso: que coisa insignificante, não é? Porque é que o meu Pai que está nos céus me quer a mim como um filho em ti, Senhor Jesus? Como é que o Pai me quer amar em ti como um filho eternamente amado? Como é que Deus Pai me quer a mim? As minhas decisões, as minhas tarefas de cada dia são tão insignificantes, tão pequenas, tão pouco importantes aos olhos do mundo são coisas tão mínimas. E depois, não é só isso, não é só a dignidade aparente das minhas escolhas e das minhas decisões, que pela sua pequenez parecem indignas do cuidado divino, mas depois são os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas negligências, as minhas omissões. Tudo em mim parece tão pequeno, tudo em ti que rezas comigo parece tão pequeno e insignificante, que nos custa acreditar que estas palavras do Sermão da Montanha, que este sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, seja mesmo assim, não é? Quer dizer, Deus Pai olha para o seu Filho e nele vê-me a mim e a ti. Estranho. E custa-nos a crer. Deus quer mesmo saber de mim a este ponto. Deus quer mesmo vestir-me e cuidar-me e trata de mim. E quer mesmo que eu procure, em primeiro lugar, e com toda a força do meu ser, o reino de Deus e a sua justiça. Quer mesmo dar-me tudo o resto por acréscimo. Quer mesmo que eu não me inquiete com o dia da manhã e que, porque o dia da manhã trará as suas inquietações. Quer que eu viva em paz e descansado no seu regaço, na sua ternura, na sua firme condução da minha vida. Parece-me incrível, porque eu próprio olho para a minha vida e não vejo nela nada assim tão importante e significativo que mereça, ou que mereça este cuidado divino. E é, no entanto, assim mesmo. Por outro lado, e esta é a segunda parte da perplexidade, por outro lado, há qualquer coisa de um homem que é muito genial e que mostra a sua vocação a ser filhos, a nossa condição de filhos, a nossa vocação a ser filhos, o eterno desígnio de Deus de nos eleger, de nos escolher, de nos criar e de nos chamar a viver como seus filhos, no Filho eterno de Deus, em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É que nós somos realmente muito pequeninos. Portanto, a mesma pequenez que parece mostrar a nossa irrelevância aos olhos de Deus, e até aos olhos dos outros, essa mesma pequenez é aquela que mostra a nossa condição de filhos, a nossa vocação de filhos. Porque o que é um filho, senão um pequenino? Senão alguém que o pai cuida e guarda. No fundo,
quem é o Filho eterno de Deus, senão o pequenino da Santíssima Trindade, o bebê da Santíssima Trindade. O Filho eterno de Deus não faz outra coisa eternamente, para dizer de algum modo, senão nascer, proceder do Pai, nascer do Pai, ser gerado pelo Pai. É o pequenino, é o bebê da família. E, portanto, se Deus quer, na sua criação, refletir o pequenino da sua casa eterna, da sua família eterna, da família eterna que ele é, se quer refletir o Filho, então reflete-o na pequenez do ser humano. De um ser que é tão pequenino, tão frágil, tão quase nada, tão necessitado de fraldas e de cuidados, de que o sustentem, de que o guiem, de que lhe ensinem, de que lhe deem sermões numa montanha, que lhe digam, que o eduquem. É tão necessitado este pequenino, que somos nós homens, que podemos refletir na pequenez da nossa natureza, da nossa vida, a filiação eterna de Deus, Filho do Senhor Jesus Cristo. Não é? Somos o pequenino nesta terra, somos o Filho nesta terra, somos a imagem de Deus Filho e somos a imagem do cuidado do Pai. Era isto, somos mesmo pequeninos, é por isso que somos pequeninos. E somos um pequenino que conhece a bondade, a ternura, a providência de Deus Pai, que nos cuida. Olhamos à nossa volta e vemos, Deus realmente cuida de mim. Eu tenho tudo. Tenho o ar que respiro, o sol que me aquece, as árvores que me dão oxigênio e a beleza da criação, e tenho cuidado dos meus irmãos e da minha família, e tenho os meus... Tenho tudo. Tenho tudo. E tudo que tenho é a expressão concreta da bondade do meu Pai, que me quer como um filho, como um pequenino, como um que quer estar sempre a nascer. Portanto, a vocação cristã é estar sempre a nascer, estar sempre a receber a vida do Pai, ser pequenino e depois querer cumprir a obra, a missão que o Pai lhe confia. Portanto, ser muito pequenino porque está sempre a nascer e procurar a grandeza, procurar corresponder à grandeza do Pai, sendo fiel ao reino de Deus e à sua justiça. Nós, homens, somos isto mesmo, não é? Somos um ser muito pequenino, que faz coisas muito pequeninas, mas deve fazer as coisas pequeninas do seu dia-a-dia com a grandeza do amor do Pai. Com a consciência de que o Pai ama todos os pequeninos e quer que nós sejamos expressão do seu amor paterno para com os pequeninos, que são os nossos irmãos. E por isso quer que nós sejamos grandes no desejo de o servir, de o amar, de cuidar de todos, de que tenhamos fome e sede de justiça, que procuremos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, dia a dia, um dia e depois outro, e depois outro, e depois outro. Não há pequenez maior, pequenez agora não neste sentido de filial que estamos a rezar nestes 10 minutos, mas não há pequenez maior do que um homem que se arma em grande, um homem que se enche de vaidades e de soberbas, um homem que serve o dinheiro para servir o poder que o dinheiro traz e a capacidade que tem de se armar e de se pavonear por aí. Um pavão. Um homem pavão é uma desgraça, é uma desfiguração, uma deturpação da verdadeira humanidade. Porque a humanidade é um filho. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, fez-se homem para nos mostrar o rosto do Filho. E é em Jesus Cristo, na sua confiança infinita no Pai, na sua entrega total e na sua obediência completa ao Pai, entregando-se pelos seus irmãos, nós descobrimos a grandeza de ser filhos. E por isso hoje pedimos à Mãe do Céu, a pequenina Maria, a filha de Deus Pai, tão pequena, sempre a nascer do Pai, a Imaculada Conceição, que nos ensine a ser como ela, servos do Senhor, a dizer como ela, faça-se em mim segundo a tua palavra, que a vida que tu me deste dê frutos. Virgem Mãe, ajuda-nos a ser fiéis
à bondade infinita do nosso Pai que está nos céus, vivendo, procurando o reino de Deus Pai e a sua justiça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.